Boa noite, queridos irmãos e amigos convidados. É a alegria falar hoje nessa data especial que é o Dia das Mães. O meu propósito é valorizar vocês que são mães, com a minha palavra de apreciação e com informações que eu pretendo passar para vocês nesta noite. Hoje vamos usar um método diferente. Se vocês prestaram atenção, vocês devem ter notado que o sermão, eu uso sempre um modelo de sermão que é o sermão expositivo. O sermão expositivo é o seguinte: a gente lê a palavra, certo? Busca a compreensão, separa as lições, organiza essas lições dentro de uma linha de pensamento e expõe. Esse é o sermão chamado expositivo, que não é muito comum. Geralmente esse sermão não são muitas pessoas que fazem. Mas hoje não será o nosso sermão expositivo, em que a gente lê um texto e faz esse trabalho que eu mencionei. Existe um modo de falar que chama de homilia. A homilia não é sistematizado, não é uma palavra sistematizada. Na homilia a gente pode mudar de assunto. No sermão, se a gente muda de assunto, começa no assunto e passa para outro, é crime. E isso se pratica bastante. Mas a homilia não. A homilia a gente pode, tendo uma ideia geral, a gente pode transmitir temas, mensagens diferentes. Então vocês vão perceber isso. O nosso tema, então, é reflexões. Então, são vários pensamentos sobre o significado da figura materna. Então, a figura materna são vocês, as mães que aqui estão e as que não estão e que, porventura, nos estejam ouvindo. Então, há um significado. Uma das coisas mais importantes na vida é a gente entender o significado. O que significa ser pobre? Tem um sentido. O que significa ser rico? O que significa ser estudioso? O que significa não estudar? O que significa ser formado? O que significa ser analfabeto? Tudo tem um significado. O que significa ser brasileiro? O que significa ser crente? O que significa ser mãe? Então, esse é o nosso tema. A meditação básica, para depois vocês lerem, vocês podem ler no primeiro livro do profeta Samuel, não precisam pensar agora, mas os 3 primeiros capítulos, que fala de uma mãe, que é a Ana. Ana era uma mulher desvalorizada porque não tinha filho. Naquele tempo era permitido que um homem que pudesse pagar, sustentar, tivesse 2 mulheres ou 3. Então, como o tempo foi modificando e cada vez os homens podiam sustentar menos mulheres, aí se verificou que era melhor ter uma só, que era mais fácil sustentar uma só. Mas no Oriente, aqueles homens ricos, aqueles marajás, tem muitas mulheres, porque tem muito dinheiro. Não é proibido. Se ele é muito rico, ele não é proibido de ter muitas mulheres, que ele vai poder sustentar e sustentar todos aqueles filhos. Mas se ele é pobre, ele não pode ter mais de uma mulher. Bom, Ana era uma situação mais ou menos parecida com essa, porque eram 2 mulheres de Eucana, e uma tinha filhos, e Ana não tinha. E Ana era desprezada. A lei dizia que era a obrigação da esposa ter filhos, que o filho não era para ela, era para o marido. Então, dar filhos. Dar filhos, ela tinha um filho, então era o filho que ela dava ao marido. E ela, então, era colocada em segundo plano. Por exemplo, na hora de dar o bombom de chocolate, Penina, que tinha muitos filhos, ganhava muitos bombons. E Ana, que não tinha filho, ou não ganhava nada, ou ganhava um bombonzinho só. Então, a mulher que tinha muitos filhos ganhava muitos presentes. E a mulher que tinha menos filhos ganhava menos presentes. E a outra que ganhava muitos presentes, zombava daquela que ganhava menos presentes. Então, Ana era uma pessoa sofredora, triste, humilhada. Mas ela orou e pediu a Deus, ela queria sair daquela humilhação. E assim ela engravidou e teve um filho. E há 3 coisas que, se vocês lerem essa passagem que eu estou sugerindo, há 3 coisas que vocês vão notar. Primeiro, que o filho que ela teve, porque ela pediu a Deus, que se chamou Samuel,
esse filho ela considerou como presente de Deus. Dádiva. A gravidez de uma mulher pode não ser um presente de Deus, mas o filho é. Nós não vamos dizer que toda gravidez é obra de Deus, mas o filho é obra de Deus. Ela entendeu isso. Ela entendeu isso. Ela, quando nasceu o menino, ela depois levou para o templo e falou para o sacerdote: por este menino eu orei, e Deus me deu essa dádiva. Então, primeiramente, a mãe, ela é uma pessoa que recebeu uma dádiva. E a outra lição é que Ana pôde se afastar do filho. Logo que o menino desmamou, ela levou para o templo. Os especialistas dizem que são dois extremos que prejudicam o filho: o excesso de proteção e o abandono. Então, se a mãe não dá a mínima para o filho, ela abandona esse filho, não liga para ele, não cuida dele, isso é problema, é doença, traz doença. Mas também ela grudada, agarrada nele, que não dá chance, também faz mal. E Ana não, Ana era equilibrada. Ficou com ele um tempo, até ele ficar grandinho, agora ela se desligou dele e levou para o templo. Então, esse é o momento da separação. Isso eu vou voltar a falar um pouco mais. E a outra condição importante é que Ana exercia uma maternidade complementada pela paternidade de Eucana, que era o seu marido. Quer dizer, maternidade e paternidade têm que se complementar. Tem que se complementar. Eu ouvi uma coisa outro dia na televisão que me estarreceu. No Brasil, há 11 milhões de mulheres solo. Mães que têm filho e não têm o pai. Não tem filho, não tem o pai. Ana tinha um filho e estava junto com o pai. Você se lembra de quando Jesus se perdeu e quando ele foi achado, Maria disse assim: teu pai e eu te procurávamos. Ela não foi procurar sozinha, ele está interessado, ele está junto. Então Maria não diz: eu estou cansado de procurar, não. Teu pai e eu te procurávamos. Pois bem, então são essas três lições, três condições, a partir das quais a gente vai meditar e transmitir algumas informações que podem ajudar. Eu acho que uma das coisas que o ser humano mais precisa é de entendimento, de compreensão. O grande problema do mundo é a falta de entendimento, as pessoas não entendem, elas não compreendem, e aí elas se perdem. A mãe tem que ser esclarecida, tem que compreender, ela não pode ser uma tonta que não sabe das coisas. Então, vamos avaliar. Eu separei algumas expressões, algumas frases que eu acho que são importantes avaliar com vocês, analisar com vocês. Então vamos ver a primeira. A mãe é guarda das fontes. Um grande pregador americano, ele preparou um sermão para o Dia das Mães na igreja dele, e ele escreveu uma mensagem. Ele era escritor, ele gostava muito de escrever, escreveu uma mensagem para o Dia das Mães da sua igreja, e colocou o título: O Guarda das Fontes. Aí ele contou uma história. Ele disse que era uma vila, num lugar, uma vila pequena, e ali havia um riacho, uma fonte de água que corria pela vila, e era água cristalina, água boa, água gostosa, que fazia bem a todo mundo. A população era saudável porque tinha água boa. E um dia aconteceu que a água começou a ficar suja, vinha lixo, vinha inseto. E foram saber por quê. O fato é que aquela água vinha de uma fonte. E havia um funcionário da prefeitura que era o guarda da fonte. Então ele ficava lá, se caiu um inseto, ele ia lá, tirava. Caiu uma folha, ele ia lá, tirava. Ele era o guarda da fonte. Então a fonte era sempre limpa, sempre pura. Mas a prefeitura o demitiu para contenção de despesa. E faltou o guarda das fontes. E então a água ficou poluída e as pessoas reclamaram porque faltou o guarda das fontes.
E esse autor diz que a mãe é o guarda das fontes. É dela que procede a água, se vem cristalina ou se vem contaminada. Certo? A mãe alcoólatra, a mãe drogada, a mãe envolvida com coisas feias, no crime. A gente sempre vê, foi preso a quadrilha, aí tem 3 homens, 2 mulheres, né? Isso ela não pode ser guarda das fontes, ela é poluidora da fonte, porque a fonte é aquilo que vem para nós, que nós queremos da sociedade. Então, aquele pregador falou que a mãe, a mulher que tem filho, ela é guarda das fontes. Ela não pode deixar. Ela fica ali, se cai um inseto, ela tira da água. Cai uma folha, se vem um animal que quer entrar, ela não deixa, guarda das fontes. Então, a mãe é guarda das fontes, graças a Deus, por causa disso. Por isso, eu cresci saudável, meus filhos cresceram saudáveis, seus filhos cresceram saudáveis, porque o guarda das fontes não deixou a fonte ser contaminada. O segundo é que a mãe deve ver o filho como dádiva de Deus. Eu já expliquei, dádiva de Deus. Eu tratei de uma senhora lá em Arthur Alvim, e ela tinha muitos problemas emocionais, e um dia ela foi com o filho na consulta. E ela disse: doutor, a minha desgraça é esse menino. Um menino de uns 5, 6 anos. Eu odeio esse menino, eu detesto esse menino. Eu não sei por que Deus me deixou ter esse filho, eu não suporto esse menino. Ela falou isso. Outra vez um casal, crente de uma igreja batista, eles vieram falar: pastor, olha, nós temos o segundo filho, nós temos uma menina e um menino. Certo? Mas o menino a gente não queria, pastor. A gente não tem alegria nele. Nós não queremos aquele menino. Aquele menino é mau, ele é ruim, ele é desobediente. Ele não obedece, ele não acata, é um menino ruim. E nós não queremos, nós sofremos com aquele menino. Não queremos aquele menino. Aí eu falei: leva o menino no pediatra e fala que vocês têm problema com ele. Levaram no pediatra. Era surdo. Ele não obedecia porque não escutava a ordem. O filho é surdo, não escuta a ordem do pai. O pai proíbe subir na janela, ele sobe, porque não escutou a ordem do pai. Então, aqui, no caso, ela concedeu o menino e disse: eu orei por esse menino e o Senhor me concedeu a bênção que eu fizera. É uma dádiva. Então, se você considerou cada filho que você teve como uma dádiva de Deus e tratou esse filho como sendo um presente de Deus, aí você está cumprindo bem o seu papel de mãe. Por quê? O filho, diz no Salmo, os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, isso é fundamental e eu sei que vocês consideram assim. A terceira frase que eu quero analisar com vocês é que, notem bem, é tarefa da mãe ensinar o filho a gostar de viver, por meio do investimento afetivo. Quando um bebê nasceu hoje um bebê, ele é vazio de amor. É como uma bateria que não tem carga. A mãe é a fonte da energia, que os estudiosos chamam de energia libidinal, que é a energia do apego. Então, a criança é vazia, descarregada de apego, de afeto. A mãe está explodindo de afeto. E ela começa a se relacionar com essa criança e vai suprindo essa criança do afeto. O afeto é a capacidade de sentir. E essa capacidade de sentir vai permitir a ele desenvolver como ser humano normal. Porque quem não sente não é normal. Não sente medo, não sente frio, não sente calor, não sente tristeza, não sente nada, ele é vazio. Então, a mãe, carregada de afeto, um gerador de energia, de amor. E ela é assim porque Deus fez a mulher assim. Ela tem essa... Quando nasce um bebê, deixa eu ensinar mais umas coisas. Quando nasce um bebê, depois de algum tempo, sai a placenta, esvazia o útero. Depois que sai a placenta, o organismo descarrega uma produção de prolactina, que é um hormônio,
que nas mulheres tem grande quantidade e nos homens tem um pouquinho, mas tem. Por isso o homem também tem apego. Não tanto quanto a mulher. A mulher é mais apegada ao filho porque ela tem mais prolactina. E o homem também é apegado porque ele também tem prolactina, mas não é tão apegado quanto a mãe. Pois bem, esse bebê agora, ele vai receber o afeto e vai aprender a sentir. O bebê não sabe amar, ele aprende com a mãe. Quando o bebê vem ao mundo, nós às vezes achamos, meu professor dizia que os bebês são egoístas, isso são mesmo. A mãe que vai ajudá-los a ser diferentes. Né? O bebê não quer saber da mãe. Uma vez uma mãe foi lá no pediatra e falou: doutor, eu não consigo amamentar, dói muito, né? O meu peito dói muito. E ele falou: não, tem que amamentar, tem que amamentar. Aí ela vai lá e amamenta. O filho, o bebê não está nem aí se está doendo ou se não está, ele quer mamar e ele mama. E ela sofre e ela chora. Pois bem, mas o bebê vai ser suprido de afeto, vai ser suprido de amor. E há estudos dizendo que criança, um bebê que só tem comida e cama, ele morre sem afeto. Ele morre sem afeto. Aí eu achei por bem colocar aqui uma frase de Melanie Klein, que era uma psiquiatra famosa, que diz assim: sei o bom, mundo bom. Sei o mal, mundo mal. A imagem que uma criança tem do mundo, que um ser humano, a imagem que nós temos do mundo, começou a ser plantada quando a gente começou a mamar. Por quê? O mundo que o bebê conhece é o seio materno. Ele não tem ideia do mundo como nós temos o adulto. Para ele, o universo é o seio materno. A mãe, com carinho, com amor, amamenta. Ele amamenta no seio, ele vê aquela estrutura biológica, ele fala: caramba, o mundo é maravilhoso. Seio bom, mundo bom. Agora, a mãe que está rancorosa, com raiva, cheia de furor, deprimida, ela passa aquilo no mamar. O pediatra dizia assim: quando você for amamentar, ele dizia, eu escutava, eu ficava escutando. Eu não era pediatra, ficava escutando. Quando você for amamentar, descansa, relaxa, certo? Procura, medita um pouco, fica serena. E você vai amamentar quando você estiver bem serena. Aí a Melanie Klein dizia que a mulher rancorosa contra o marido, com raiva do marido, transmite essa ruindade através do seio. E a criança, o bebê percebe. Então, seio bom, mundo bom. Seio mal, mundo mal. E a mãe deve ter essa possibilidade de cumprir essa tarefa, de ensinar o filho a gostar de viver. Ele gosta de mamar, aí depois ele descobre a mãe, que ele diz: caramba, o mundo não é só o seio, não, é ela inteira. Depois ele diz: não é só ela não, a vovó também. Aí depois o papai também, e o meu irmão também. Vai descobrindo um mundo bom. Essa é a pessoa saudável, que vive no mundo sabendo que ela tem probabilidades maravilhosas, sem rancor, sem raiva, sem desesperança. Por isso que falamos do início, a mãe é guarda das fontes. Pois bem, então eu quero dizer para você que você permite como mãe que o filho que você gerou chegue ao mundo e diga: é bom. Então é tarefa da mãe ensinar ao menino, ao bebê, passar para ele a mensagem de que é bom viver, é bom ter nascido, é bom estar no mundo. As pessoas são boas, a comida é boa. Essa é a tarefa da mãe. Então o bebê é carente de amor e a mãe é impregnada de amor. Deixa eu prosseguir, tá? A quarta frase que eu quero analisar é essa: é tarefa do pai ensinar o filho o modo correto de viver por meio da disciplina. Então assim, a mãe, ela ensina o filho, pelo seio bom, a gostar de viver. E o pai ensina como viver. Então, aquelas 11 milhões de mães
solo, que não tem o pai, geralmente, o que se pode esperar é que a criança seja manhosa, exigente, porque ela gosta da vida, mas não gosta de se enquadrar no modo de viver. Né? Aí, nós temos a delinquência. Eu não quero dizer que os filhos dessas 11 milhões de mães, eles vão ser delinquentes, mas que eles vão ter alguma dificuldade no relacionamento com o mundo, tem. Porque uma coisa é gostar de viver, outra coisa é viver de forma boa, de boa forma, de forma correta. Então, a tarefa da mãe, fazer gostar de viver. Tarefa do pai, fazer gostar de ser bom na vida. Fazer se caminhar de forma produtiva, né? Aí tem a frase famosa do famoso Jacques Lacan: a mãe é o lugar do gozo, o pai é o lugar da lei. Todo ser humano precisa ter equilíbrio, gozo e lei, gozo e lei, gozo e lei. Por exemplo, é bom andar num carro grande, possante, a tantos quilômetros por hora. Isso é um gozo. Mas a lei está lá no Código de Trânsito, tem lei. Então a lei limita o gozo, como dizia Jacques Lacan. A lei limita o gozo. Então o gozo pode levar à morte. Se diz que o gozo é assim. Vamos imaginar níveis. A pessoa que toma bebida alcoólica, um copo de bebida, tem um gozo. Como dizia aquela Inesita Barroso na sua canção: eu bebo da pinga porque gosto dela, né? Bebo da branca e bebo da amarela, bebo temperada com cravo e canela. Então, gosta, aí bebe. Mas é pouco. Quer mais? E bebe mais. E bebe mais. E bebe mais. E bebe mais. Coma, aí entra em coma. Aí ele entra em coma. E eu já vi, infelizmente, no hospital, um homem que bebeu tanto e morreu de coma alcoólico. Um paciente meu bebeu 3 litros de uísque, quando foi para o hospital ele não suportou. Então, o gozo sem limite leva à morte. É a mesma coisa de qualquer outra droga. O que é que os adolescentes estão fazendo hoje em dia? Ele usa a droga, dá um gozo até aqui. Eles descobriram que se amarrar um negócio no pescoço, diminui a oxigenação do cérebro e aumenta a sensação. Então, se ele usa, digamos, uma porção da droga, ele tem um prazer. E se ele coloca um cordão no pescoço para diminuir o fluxo sanguíneo, ele tem mais prazer, é como se tomasse 2, 3 drogas. Aí ele morre. Todo dia está morrendo adolescente com isso aí. Então, o gozo tem que ser limitado. A mãe, ela não limita o gozo, porque ela é a fonte do gozo, ela é a fonte do prazer, ela é a fonte do que é gostoso. Mas tem que ter alguém que limita o gozo. E essa frase é uma frase muito importante. A mãe é o lugar do gozo, o pai é o lugar da lei. A mãe é o gozo, né? O pai é a lei que limita o gozo. Eu cuidava de uma senhora e ela me falou que tinha um filho, acho que 11, 12 anos, e agredia ela. A senhora fica bebendo, tomando esses remédios, a senhora parece que está morta, cadê o almoço? Cadê aquela minha bermuda? A senhora fica tomando remédio, fica na cama, uma mulher doente. Falando isso. Eu falei, fala para o seu marido vir aqui. Porque a mãe não tem poder sobre um filho desse. Um filho desse, ela não pode fazer nada. Ela vai ser totalmente subjugada. Um menino de 12 anos pode escravizar a mãe de tal forma que ela não tem saída. Escravida pelo afeto, escravida pelas finanças, escraviza. Eu vi que ela não tem saída. Ela toma o seu medicamento, ela não dorme, ela dorme de dia, e o filho fica lá dizendo um monte de coisas horríveis. Chamou o pai. Eu falei, o senhor sabe que seu filho está fazendo isso e isso? Ele é meio mal criado. Meio mal criado? Isso é um monstro.
Isso é um monstro. Eu falei, você é responsável por brecar o seu filho. Controle do comportamento. E falei para ele, você é a lei. Se a lei não funcionar, mal. Então, se seu filho... Eu sempre digo para as pessoas, um homem, um jovem que trata mal a sua mãe, vai tratar mal a sua esposa se um dia se casar. E vai tratar mal a pessoa na rua, vai tratar mal a colega de trabalho. Ele será um infeliz. Então, o homem, menino que aprende a ser bondoso com a sua mãe. Retribuir amor com amor. Uma mãe amorosa é tratada com amor. Esse será um homem abençoado. Porque ele aprendeu a maneira de expressar aquilo que tem de melhor, que é o afeto. Pois bem, eu falei para ele, o seu filho é um explorador. Eu já contei aqui, eu vou contar novamente. Eu tinha um primo, ele estava, não sei se 11, 12, 13 anos, ele entrou nessa coisa. Mãe, cadê o almoço? Você não vai fazer almoço? E a mãe estava doente, com febre de 40 graus, debaixo da cama tremendo, debaixo do cobertor tremendo. E ele brigando com ela não reagiu, estava lá. Ele pegou jornais, né? Antigamente a gente comprava jornal, botou o jornal em cima dela e tacou fogo. Então alguém socorreu. Tem que ter um homem, tem que ter um pai, uma pessoa firme para brecar essas aberrações do comportamento humano. E eu falei para aquele senhor, você é marido dela, tem que protegê-la da crueldade do filho. O livro de Provérbios diz que alguns filhos são vergonha para a mãe. E a mãe precisa saber disso. Mas eu estou falando isso não é por causa da mãe, nem é por causa do filho. É por causa daquele que pode corrigir, que é o pai. Que é o pai. Por que Jesus tinha José como pai adotivo? Deus podia mandar só Maria engravidar, que o filho acabou. Não, precisa. É preciso. Então, o pai é o lugar da lei. A mãe é a gostosura. Ah, mamãe, me dá um chazinho. Dá um chazinho. Ah, mamãe, faz para mim não sei o que faz. Ah, eu queria um ovo estrelado com arroz. A mãe faz. Isso é o lugar do gozo. Agora, começou a pisar fora da linha, figura paterna. Figura paterna. Jesus ensinou os seus discípulos a orarem ao Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então no lar tem que ser alguém que tenha uma vontade para exercer. É claro que eu estou falando que a mãe é lugar do gozo, o pai também é lugar do gozo, mas é um pouquinho assim. A mãe é isso aqui tudo. A mãe é lugar da lei um pouquinho assim, o pai é isso aqui tudo. Então nós esperamos que as mães também coloquem disciplina nos seus filhos. Mas o poder delas é pequeno, elas não têm poder. Elas apanham, elas são surradas, até assassinadas. Não é? Pois bem, o mundo, a humanidade, a nossa cultura ocidental perdeu o rumo. Quer dizer, havia um mundo pagão onde se faziam todas as aberrações. Veio a lei de Moisés, veio o Evangelho e colocou tudo na linha. Um homem, uma esposa e filhos. Agora saiu tudo da linha. Aquele advogado que eu conheci, que falou, eu estou apertado. Aí confessou que tem 4 filhos pequenos, com 4 mulheres diferentes. E todas elas cobram pensão. Isso não é maluquice? Não é? Então, o princípio da disciplina, da ordem, do equilíbrio, da inteligência, foi embora. Foi embora. Então, 2 frases mais para caminhar para o final. Adulto não tem mãe. O pai nunca morre. O que é isso? A função materna de acalentar, dar comida, lavar roupa, essa função é provisória. A maternidade é um papel que se exerce sobre o filho não adulto. Quando chega adulto, não se exerce mais a maternidade. Não tem mãe. Então, mamãe, cadê minha bermuda? A senhora não lavou? Não, filho. Você mesmo pode lavar.
Uma mulher me falou, ela dava banho no filho dela, um menino com 12 anos, acho que é desse tamanho, sei lá, enorme, e ela dava banho. Ele não sabe tomar banho. Peraí, tenha dó. Eu falei, quando ele tiver 14, você vai estar dando banho nele? Como é que você vai dar? E quando ele tiver 18, você vai ficar dando banho nele? Isso é uma loucura. Então, adulto não tem mãe. Quer dizer, não deve ficar necessitando de cuidados maternais. Cuidados maternais. Cuidados maternais são para os pequenos, para as crianças. Aí você vai cuidar, vai lavar roupa, vai dar banho, machucou, você vai passar remédio. Machucou o joelhinho, tá? Olha ali, ó, a caixa de remédio, pega ali e passa. Ou a mãe vai lá e passa. Agora o filho, o marmanjo não. Então essa aqui, adulto não tem mãe. E o pai nunca morre. Por que o pai nunca morre? Porque o pai é o conjunto de disciplinas. Ele vive no filho pela disciplina que ele inferiu ao filho. Então essa disciplina é até o fim da vida. Certo? Eu não tenho uma mãe que me dê um cafezinho quente, mas os princípios de justiça que meu pai colocou aqui, meu pai está vivo aqui. Com as coisas que ele me exigiu fazer. Falar a verdade, não roubar, não mentir, são os princípios. Então o pai nunca morre. O pai nunca morre. Certo? Então, quando um pai chama o filho para dizer, filho, a vida é assim, 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 você continua vivo. O pai morto é aquele que não faz isso. Que não instrui, não orienta. Então, o adulto não tem mãe. Às vezes uma pessoa reclama. É comum um jovem reclamar da mãe, reclamar do pai. Eu falei, quantos anos você tem? 16. Olha, espera 2 anos que você vai ser considerado adulto. Cuida da sua vida. Porque minha mãe não lava minha bermuda, tá bom, tudo bem. Daqui 2 anos você é um adulto. Vai lá, pede a sua autonomia, seu direito e vai viver a sua vida. Tá. Você quer que a sua mãe continue? Lá nos Estados Unidos, isso apareceu na mídia. Um casal de idosos teve que acionar a lei para pedir ao juiz para expulsar de casa o filho preguiçoso, que não trabalhava com 40 anos, por aí assim. E o juiz foi lá, mandou ir lá, ele foi, sai de casa, você não... É adulto, 40 anos. Certo? Ele não tem mãe. E o pai, se ele tem, está aqui na mente. Do contrário, nada feito. Irmãos, isso é uma coisa muito, muito importante. O adulto não tem mãe, o pai nunca morre. A função da mãe, a função materna é provisória. Coisa muito interessante, veja só. Uma jovem se casa com 22 anos. Interrompe a faculdade, sai do seu emprego porque ficou grávida e vai ter que cuidar dos filhos. E ela então parou a faculdade, não estuda mais, e não trabalha, não pode arranjar um emprego porque vai cuidar dos filhos. Aí tem um filho, depois tem um outro, depois tem um outro. Depois esses filhos cresceram, certo? Esses filhos cresceram. Agora, a função materna vai fazer a faculdade que você parou quando ficou grávida do segundo filho. Vai terminar aquela faculdade. Vai fazer um curso profissionalizante e vai fazer um trabalho. Para você se sentir valorizada. Porque a sua função de mãe já era. Agora, se a mãe quer ficar dando banho no filho até 18 anos, aí é distorção. O que você acha? Faz sentido? Eu sempre quero saber se o que eu estou falando faz sentido. Ou se é aberração. Diga para mim, pastor, isso é uma aberração, isso não é assim, isso não é verdade. Então diga para mim. Pois bem, agora, a última frase, essa coisa aqui é maravilhosa. A mão que embala o berço governa o mundo. A mãe que embala o berço governa o mundo. Antigamente, em alguns lugares, pelo menos lá onde eu cresci,
pendurava-se um cesto grande no teto, e ali dentro colocava um forro e colocava o bebê ali, pendurado no berço. Então, o berço era embalado. Quando se fala de embalar, o berço é esse berço. Não é esse berço que você tem no seu quarto, não tem como embalar. A não ser que você coloque debaixo dele alguma coisa. Mas não tem como. O berço que se embala é um berço pendurado, o bebê está ali. Então a mãe está na cozinha, o bebê dá uma choradinha, ela vai lá, balança o berço, ele para de chorar, ela volta e continua fazendo o almoço, certo? Aí tocou a porta, tocou a campainha, ela vai lá, o bebê chora, ela dá uma balançadinha. Essa mão que balança o berço, essa governa o mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo que faz alguma coisa em algum lugar foi balançado no seu bercinho. Agora, se ele foi desde bebê, balançado no bercinho, teve comida, teve bebida, teve escola, teve tudo, e é inútil, não presta para nada. Aí eu coloquei alguns aqui, tá? Só para você. Coloca lá. Alguém aqui já fez radioterapia? Quem fez? Levanta o braço. Iracema, quem mais? Você fez radioterapia. Radioterapia existe porque essa mulher aí, Marie Curie, descobriu a radioatividade. Ela foi um bebê balançado no berço. Mas ela foi criada de tal maneira que ela se tornou uma bênção. Ela descobriu a radioatividade que permite muito avanço. E hoje em dia, quando uma mulher, um adulto, qualquer um recebe radioterapia, foi ela que descobriu essa possibilidade. Então, a mãe que balançou o bercinho dela governou a medicina. Quando você estiver com seu bebê, ou você vir alguém com seu bebê, pensa nisso. Você está balançando o seu bebê, você está governando o mundo. Aí tem o outro, Santos Dumont. Também foi um bebê, e ele foi balançado também. No tempo dele, era aquele bercinho pendurado, e ele descobriu o avião. Há uma polêmica, mas essa polêmica não tem graça, porque realmente foi ele, não tem como. Sabin, Albert Sabin, também foi um bebê no bercinho. Descobriu a vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil. Mas ele foi um bebê balançado no bercinho. A mãe que balançava o Sabin governa a medicina. No tempo que havia poliomielite, antes da vacina, eu via muitas crianças com defeito, uma menina lá perto da igreja, coitadinha, a perna dela ela encolhida, ela andava segurando a perna e pulando, coisa aquilo. Isso tudo uma pessoa, um bebê que um dia foi um homem grande, desenvolveu. Winston Churchill, foi aquele que impediu a Inglaterra de ser massacrada pela Alemanha. Ousado, corajoso. Ele era um homem enorme, gostava de fumar charuto, mas foi um bebê. Tinha sido um bebê. Agora ele é claro, tá? E a foto dele não é bebê, mas foi. E alguém balançou o seu berço. Aquela que balançou o seu berço livrou a Inglaterra da destruição pela Alemanha. Então, quando uma mulher tem um bebê, ela ficou grávida, vai ter um bebê, ela pode fazer como Ana, ora por ele. Samuel foi comparado com Moisés, o filho dela. Ele foi para o templo, em criança já era ministro no sacerdócio, foi comparado com Moisés, foi profeta, foi sacerdote, criador do reino de Israel, porque foi ele que ungiu Saul e ungiu Davi. Aquela mão que balançou o berço criou o reino de Israel através do menino que nasceu daquela maternidade, né? Finalmente, essa outra aqui, Katherine Johnson, que ela é importante porque quando a NASA estava tentando resolver os problemas para enviar os foguetes, eles chegaram num ponto que eles não sabiam como fazer. Não tinha solução. Porque eles precisavam de um cálculo que ninguém conseguia fazer e não havia condição de fazer. Essa mulher que você está vendo aí, ela sabia fazer esse cálculo. Que coisa, né?
Era um bebê, uma menininha negrinha, que foi balançada no berço, e agora é a única que sabe fazer o cálculo que vai permitir mandar foguetes à Lua. E até hoje os cálculos dela são usados. Que maravilha! Que bênção! Então, na verdade, mãe é algo muito sublime. Ficar grávida, gerar um filho, isso é uma coisa fantástica. E, finalmente, o mais importante bebê, a mais importante das mães e o mais importante dos berços. Maria não pôde balançar o bercinho porque era uma estrebaria, então ela não pôde balançar o bercinho. Mas é claro, depois eles saíram dali. Não ficou, eu acho que não ficou mais do que 2 ou 3 dias o bebê na manjedoura. E Maria tratou dele. Então, aquela mão que embalou o bebê, trouxe ao mundo a salvação e apontou o rumo da eternidade. Hoje os cientistas estão muito preocupados com o que vai acontecer no fim. Isso já foi determinado, Deus já determinou. Isto, e usou uma pessoa, Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, eu quero homenagear você com uma poesia. Um poeta chamado Casimiro de Abreu, ele era do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Nós estivemos lá na cidade onde ele nasceu, Casimiro de Abreu, uma vez. Foi ele nasceu. Fomos lá fazer um trabalho evangelístico. E tem um poema que eu acho que é dele, que a cidade dele é uma coisinha de nada. Aí ele fala assim, um poema dele assim: todos cantam sua terra, também vou cantar a minha. Nos débeis cordas da lira, hei de fazê-la rainha. Mas não é essa que eu quero dizer para você. Eu quero dizer que ele era um poeta romântico. E quando nós éramos criança, nós homenageávamos as mães com essa poesia. Fala-se muito de cultura. Tudo está perdido, né? Está tudo perdido. Cultura hoje não tem sentido. Mas no nosso tempo, a gente homenageava as mães com essa poesia, tá? Então é para você, do meu coração, do coração de Deus. Vou dar umas paradas aqui porque tem que mudar de página, tá bom? Da pátria formosa distante e saudoso, chorando e gemendo meus cantos de dor, eu guardo no peito a imagem querida do mais verdadeiro, do mais santo amor, minha mãe. Ele estava, creio que em Portugal, e a mãe dele estava lá em Casimiro de Abreu. E a cidade teve o nome depois, na época tinha outro nome. Então ele estava em Portugal, e ele escreve essa poesia para a mãe. Por isso que ele fala da pátria formosa. Tá bom? Vou voltar. Da pátria formosa distante e saudoso, chorando e gemendo meus cantos de dor, eu guardo no peito a imagem querida do mais verdadeiro, do mais santo amor, minha mãe. Nas horas caladas das noites de estio, sentado sozinho com a face na mão, eu choro e soluço por quem me chamava. Ó filho querido do meu coração, minha mãe. Aqui. No berço pendente, aquele berço que eu falei, né? No berço pendente dos ramos floridos, em que eu pequenino feliz dormitava, quem é que esse berço, com tanto cuidado, cantando cantigas alegre embalava? Minha mãe. De noite, alta noite, quando eu já dormia, sonhando esses sonhos dos anjos dos céus, quem é que meus lábios dormentes tocava? Qual anjo da guarda, qual sopro de Deus? Minha mãe.
feliz. Acho que eu pulei uma, né? Tá certo aqui? Feliz o bom filho, que pode, contente, na casa paterna, de noite e de dia, sentir as carícias do anjo de amores, da estrela brilhante que a vida nos guia. Uma mãe. Por isso, eu agora, na terra do exílio, sentado sozinho, com a face na mão, suspiro e soluço por quem me chamava, ó filho do meu coração, minha mãe.